esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos amigos e amigas, eu vos anuncio a boa nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus. Sempre que a gente ouve, a gente confronta com a nossa vida e da palavra a gente pensa: que ponto posso melhorar? Que posso oferecer de melhor a partir do ensinamento dessa palavra que veio ao nosso coração? Primeiro, que Jesus mostra aqui que Jesus é plenamente humano. Ele é plenamente Deus, mas plenamente humano. Começou a chorar quando viu Jerusalém. Vocês lembram algum outro trecho onde Jesus chora no Evangelho? Quando o seu amigo Lázaro estava morto. Então aqui é como se fosse uma morte, né? As pessoas de Jerusalém não o acolhem, porque não reconheceste o tempo em que foste visitado. Então, não acolher a palavra de Deus é como uma morte espiritual. O morto, ele fica duro, frio, incomunicável, né? E a morte espiritual nos leva também a esse comportamento de frieza, imobilizados, insensíveis. Então, Jesus é sensível, chora. E mostra que todos nós também temos que ser plenamente humanos. Sorrir é tão natural como chorar. E às vezes em alguma cultura, né, principalmente oprime o homem, principalmente o homem não chora. Quer dizer, todo ser humano chora, seja homem ou mulher. Eu lembro quando em 2019 eu fui trabalhar lá em Sarandi, que tem o nosso amigo aqui que está cantando muito bem, tocando. Fui lá em julho de 2019 e com contato com as pessoas, vendo assim, nossa, pessoas que se doavam, mas também tinham grandes desafios, e aí eu ficava emocionado, e em algumas missas até chorei. E aí fui numa capela também, e estava assim, no ofertório, uma capela bem com grandes desafios. E chegou uma senhora com um pacotinho na mão assim, e falou: ai, padre, dá uma benção aqui que eu estou desempregada. E era guardanapinhos, não sei se é tricô, crochê, ficou em cima das mesas assim. E eu dei a benção, ela pegou um joguinho e falou: esse é para o senhor. Eu falei: não. Ela falou: não, é para o senhor. Nossa, fiquei assim tão emocionado, pensando: olha, tudo que ela precisava ainda quis doar. E outras, por exemplo, ia nas casas e via assim, por exemplo, que levantava 4 da manhã, ia trabalhar, é uma luta, e ali oferecia o melhor para a gente. Pensei: nossa, o reino de Deus não está longe aqui, está tão próximo, né? Pelo esforço, pela doação, iam para a missa animada, sorrindo. Então, alguma vez, no início, aquele choque, né, assim, chorava. E aí tem o Anderson, que agora é padre, vem celebrar a missa aqui, trabalhava lá. Aí ele presenciou aí umas 2, 3 vezes, falou para o pároco, o padre Valdir:
acho que o Padre Léo está com um problema. Aí nas outras missas veio emoção para dizer, agora não posso chorar porque não vai pensar que eu estou com problema. Mas era problema, assim, sensibilidade, né? Meu pai era muito, chorava bastante, assim, facilmente. Então, quer dizer, eu acho que todos nós temos que ser sensíveis, ouvir com o coração, com a razão, mas também com o coração. Eu imagino também que Jesus chorou em Jerusalém. O que acontece em Jerusalém? É onde ele assume o projeto do reino. Então, Jerusalém, mais do que cidade, é símbolo do quê? De fidelidade ao projeto do reino, onde Jesus se doa, se entrega, é onde ele demonstra sua fé em Deus, fé no ser humano. Então, Jerusalém significa para nós também esse desafio, mesmo nas crises, nas dificuldades, ficar firme na igreja, no sacramento, nos problemas, né? Jesus não desistiu, então ele sela em Jerusalém esse compromisso da redenção e da salvação para cada um de nós. E se nós não vivermos essa fé firme na ressurreição, o que acontece? Os discípulos de Emaús, antes de fazerem a experiência viva, com Jesus vivo, ressuscitado, o que aconteceu com eles? Eles fugiram de Jerusalém. Então, fugir de Jerusalém significa abandonar a vida espiritual, a vida de comunidade, os sacramentos, porque não é fácil, né, cumprir um projeto de sacrifício. Então, a família, a fidelidade em tantos valores, né, na sociedade, não é fácil. Se a gente não tiver uma fé firme na ressurreição, nós fugimos também dos compromissos, fugimos de Jerusalém, desse sacrifício onde Jesus se entrega, né? Então, penso que essa palavra para nós, também a primeira leitura, e essa semana é do livro de Macabeus, mostrando, né, a pressão que o império pagão grego, antes da dominação do Império Romano, quem dominou a Palestina era o Império Grego. E essas pessoas não conheceram a revelação, então impunham costumes diferentes que levavam as pessoas a abandonar a fé, abandonar a vida de comunidade, de oração. E aí o que acontece quando alguém abandona? Os problemas se multiplicam, o sofrimento. Então, essas leituras do livro de Macabeus mostrando assim que cabe a Deus a última palavra, que ninguém deve ceder à cultura da morte, e o valor da vida eterna também aqui é confirmado, o testemunho desses mártires, né, da fé, para educar justamente para as pessoas ficarem obedientes à palavra e à lei de Deus. Então, hoje nós não estamos na cultura grega, mas qual cultura, qual império hoje nos tira da vida de oração, de comunidade, e nos afasta, né, da razão, da espiritualidade? O império do erotismo, do consumismo, da tecnologia, vai nos dominando. E aí, se a gente abandona esses valores, nós vamos nos distanciando da humanidade e vamos vivendo uma vida instintiva, que é uma vida do animal, irracional. Come, bebe, dorme, se reproduz, mas fica sempre não tem consciência, né, que a vida tem um fim. O único que tem consciência é o ser humano. Então, se ele se afasta, ele vai perdendo essa consciência, e aí vai se embrutecendo e facilmente, então, não sendo fiel à lei de Deus, ao projeto de Deus. E aí ele sucumbe
e junto com ele sucumbe também muitas pessoas, porque o pecado lhe traz consequências para o ambiente. E aí, então, a palavra nos trazendo de volta, dizendo, olha, não, quando o Papa São João Paulo II veio em 1980 em Belo Horizonte, ele viu uma multidão de jovens, acho que tinham 200 mil jovens, e ele saiu do script e falou, não se deixem instrumentalizar. Neste país imensamente rico, a maior riqueza são vocês. Não se deixem instrumentalizar. Talvez é o convite para nós também. Que Deus nos dê essa graça de permanecermos na fé, no Cristo ressuscitado em Jerusalém, nos nossos compromissos. Amém? Amém. E vamos, a oração de hoje vai ser